Oi, gente, eu sou a Clara e esse é mais um episódio do nosso podcast queridíssimo, A Tal da Aprovação. E hoje a gente vai ter uma convidada muito, eu falei muito já? Muito especial, que é a Bela. Uma Oi, pessoal. queridíssima amiga e uma pessoa que me inspira muito, eu tenho certeza que vai inspirar muito vocês também. Ela é quase médica, né? Vou deixar Quase você se médica. apresentar, né, Quase Bela? médica. Quem é você, Bela, na fila do pão? Bom, olá, pessoal. Eu sou Bela Brazão. Brazão é meu nome de casada. Acabei de casar. Sou interna de medicina. Estou no 6º ano. Me formo agora no finalzinho de 2024. E eu passei, né, por muitos processos, né, até chegar na faculdade de medicina, né? Tudo que eu fui aprendendo de como estudar, como lidar com essa rotina tão intensa de estudos. E a gente tem um tema hoje, a gente vai falar sobre o quê? Uma coisa que eu tenho certeza que vocês são obcecados, assim como eu, assim como a Bela, que é hábitos, disciplina, performance, rotina, como dar conta de tudo ao mesmo tempo e ainda ser feliz no processo, né? Sim. Então a gente vai bater um papo super legal, super descontraído também sobre isso. A Bela vai contar o que ela faz que deu certo, o que ela faz que não dá certo. Eu também vou compartilhar algumas coisas pessoais com vocês. E é isso, a gente vai falar sobre hábitos. Tenho certeza que você vai sair daqui desse podcast, desse episódio de hoje, motivado a querer tomar atitudes diferentes, comportamentos diferentes, pra ser aquela pessoa, aquela garota. Inclusive, sigam a Bela, gente, os stories dela é tão impecável, é tão maravilhoso. Se você quer ser aquela garota, sabe aquela garota? Segue a Bela, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Você viu um story, você não consegue deixar de ver mais. Sigam ela lá. Você começou o Instagram novo agora, né? Comecei agora, recente. E ele é impecável. Diria impecável, né, Bela? Obrigada, Clara. Obrigada. Tô aí nesse reinício, nesse recomeço. E você falou algo muito importante, que a questão de que as pessoas vão sair daqui e vão ser transformadas, né, pelo que a gente vai conversar. Porque quando a gente está aqui falando sobre nossos erros, nossos acertos, a gente está encurtando um caminho, né? Com certeza. A gente está mostrando, né, coisas que a gente quiser que deram errado, ou o que deu mais certo. E ainda, melhor do que isso, fazendo uma mistura e dando um caminho mais pronto, né? Com certeza. E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou compartilhar muito o que eu fiz que deu muito errado e como que eu consegui conciliar tudo na minha vida, desde a época do cursinho, a decisão de fazer medicina, para que eu consiga ter uma rotina com uma carga horária altíssima e ser feliz, e ser leve, e ser mulher, amiga, filha, esposa. É possível. Com certeza. Super possível. É possível, mas não é fácil, né? Não. Vocês consideram uma pessoa disciplinada? Sim. Eu me considero uma pessoa disciplinada. E parece um paradoxo falar sobre isso, né? Porque quando a gente pensa em disciplina, a gente pensa que automaticamente a pessoa tem que ter um foco e que ela é perfeita ali, né? Não, ela falou que vai fazer isso, ela vai fazer. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente consegue ter disciplina em alguns pontos, em outros a gente vai caminhando, vai reaprendendo, né? Onde que a gente precisa voltar e recalcular a rota. E eu acredito que todo estudante, ele é uma pessoa disciplinada. Não só eu hoje que estou finalizando a faculdade, mas todo estudante, ele é uma pessoa disciplinada pelo fato que ele tomou a decisão de estudar. Então, ali já é uma grande vitória. Com certeza. Grande ponto. Porque estudar, diferente das outras coisas da vida, eu sempre brinco, que é uma atividade muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Porque, geralmente, as outras coisas que a gente faz na vida são coisas práticas, são coisas que têm uma demanda intelectual mais baixa, a gente já faz mais no automático, a gente já está acostumado, por mais que às vezes seja complexo, não existe tanta força de vontade no processo quanto você se propor a aprender algo de maneira consistente e no longo prazo, né? Que é o processo de ser aprovado em medicina, de se formar médico e de ser um eterno estudante. Eu falo que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela decide medicina é gostar de estudar, porque não é uma coisa que você vai fazer na hora, você vai passar e depois não vai fazer mais, é a vida inteira, né? Pelo menos um bom médico. E estudar é um hábito que demanda muito da gente, né? Não é uma coisa que você vai falar assim, a partir de hoje eu vou, sei lá, tomar chá verde em jejum, sabe? Não é isso. É muito mais complexo do que isso e às vezes as pessoas romantizam muito essa ideia e acabam na primeira coisa que acontece de errado, falam assim, não, isso não é pra mim, ou eu não consigo, ou eu sou uma pessoa preguiçosa, ou eu sou uma pessoa que não tem essa força de vontade, então é muito interessante. Você falou que existem áreas da nossa vida, né, que a disciplina, ela
ela vai... Tem áreas que a gente vai conseguir bem, tem áreas que a gente não vai conseguir tão bem. E eu acho que além de áreas, a gente tem fases, né? Sim. Momentos da nossa vida que a gente consegue ser mais disciplinado no nossa rotina de esportes, por exemplo, atividade física, de alimentação. Tem outros momentos da nossa vida que a gente já vai voltar mais pro trabalho, pro estudo, para as atividades de casa, enfim, né? Tem muitas pessoas, né, que já tem toda uma rotina de trabalho, de maternidade, nosso público também tem essa parte mais velha, né, mais adulta, da vida adulta. Então, eu acho que também tem fases, né? Tem fases que a gente tá bem, que a gente consegue, e tem fases que não. Agora, janeirão, né? Todo mundo quer mudar de hábito. Sim, janeiro é uma época que as pessoas começam já com um gás maior. Aham. E tem algo muito importante que eu vou voltar um pouquinho na sua fala, que é algo que eu já tive a oportunidade e a clareza de responder para alguns pacientes, que na minha frente, na rotina de ambulatório, falava assim, que legal, parabéns, você escolheu medicina. E aí, né, o que precisa para escolher medicina? E eu cheguei numa resposta simples que eu escutei na minha mente, que para fazer medicina, você tem que gostar de duas coisas, de gente e de estudar. Se você gosta dessas duas coisas, faça medicina. Com certeza, Então, concordo com esses você. são dois pilares muito fortes, muito importantes, que tem que ter ali, né, uma aptidão. Porque o estudo, ele não vai te dar um resultado imediato. E hoje a gente está numa Com era de certeza. imediatismo. Nossa, totalmente. Hoje as pessoas não têm paciência pra ouvir um vídeo que tem mais do que 30 segundos. Sim. É muito louco isso, né? Sim. Eu acho muito bizarro, assim. E pode ser que quem tá aqui ouvindo a gente agora começa a ouvir fazendo alguma outra coisa e desfoca e fala, não, eu não tenho mais nada para aprender aqui. Mas, na verdade, quando as pessoas se dão a oportunidade, e você aí que tá escutando, né, fica um pouco mais, porque você com certeza tem muito a aprender ouvindo, relendo, tudo pela primeira, segunda, terceira vez. Com certeza. A gente precisa sair muito desse hábito ruim, porque hábito não é só hábito bom, né? Desse hábito ruim de querer tudo pronto e de só querer ouvir um vídeo que resume tudo em 5 segundos. E já, assim, direcionando para algumas perguntas que eu quero te fazer. Você me falou que hoje você se considera uma pessoa disciplinada. Sempre foi assim? Não, com certeza não. Conta os podres pra nós, Bela. Bom, vamos lá. A disciplina, eu penso que algumas pessoas têm ali a sorte dela vir de casa, de vir de uma educação, que você fala, não, eu sou disciplinado porque, às vezes, eu vi isso. Meu pai é militar, minha mãe é uma pessoa muito disciplinada, e por isso eu construí hábitos de disciplina, com disciplina. No meu caso, não foi assim, porque eu não trago, né, essa virtude, vou pôr como uma virtude, de casa, né, porque eu lembro, isso é uma coisa que me marcou muito. Na minha época de escola, eu nunca fui incentivada a tirar 80%, 90%. Eu sempre fui incentivada a tirar 60%. A passar de ano. Eu sempre fui incentivada a isso. E isso me marcou muito. Porque eu achei que eu precisava estar na média. Então, quando eu fui exposta ao ambiente competitivo, eu preciso passar, tem poucas vagas. Quando eu fui exposta a isso, eu falei, não, pera, se eu ficar na média parece que não dá certo. Rolou um choque de realidade. Sim, e eu precisei me desconstruir inteira. Pra eu me construir e entender o que é estudar, o que é estar num mundo onde tem vagas, tem processo seletivo. E eu queria estar ali. Eu não queria estar na média. E eu custei descobrir que esse era o meu certo. O meu jeito de viver. Então, eu errei muito. Eu não conseguia estudar por mais de 10, 15 minutos. Eu sempre gostei muito de ler, mas ler não é estudar. E até que eu entendi isso, que estudar tem método. Então, na época do cursinho, eu tomei uma decisão. Essa é uma história legal pra contar aqui. Lembrei dessa história agora. Eu saí de um ensino médio, que era ótimo, mas lá não tinha uma pressão pra você, né, pegar ali no tranco. Então, eu implorei pros meus pais, aos meus 17 anos, que eu queria ir para um ensino médio, que não vou citar aqui o nome, né, porque estamos, né, mas para um ensino médio que tinha um lema de, assim, pressão pra caramba, né, que tinha acabado de vir pra Uberlândia. É um que tem a ver com estresse? Tem a ver com estresse. Sei qual que é. Eu tava louca pra ficar muito estressada. Camisa preta, se Isso. você sabe, depois aí fica entre nós, né? Quem entendeu, entendeu. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. E aí, eu implorei pros meus pais. Eu falei, eu quero ir pra esse lugar. E eles falaram assim, como que você quer ir pra lá? Olha o lema deles. Que é isso, né? E aí, eles me escutaram, felizmente. E eu vivi um segundo, terceiro ano do ensino médio que mudou a minha vida.
Aham. Porque eles tinham essa cultura. Sim. E essa cultura me ajudou. Aham. O Fernando sabe, meu esposo. Eu falo pra ele o tanto que foi importante eu ter tomado essa decisão. Porque nós precisamos, muitas vezes, nos submeter a um ambiente de pressão, de estresse, de desconforto. Pra gente mudar Com alguns certeza. hábitos. Com certeza. O ambiente importa demais a conta. Muito. Nossa. A ambiência é tudo. Aham. Então, se você já é uma pessoa que está condicionada a um ambiente, vou pôr ali, né, mediano, e você permanece num ambiente que não te faz escalar, eu estaria lá no ambiente mediano até hoje. É isso que teria acontecido. Aham. Mas aí eu tive, felizmente, essa virada de chave, né? Eu estava Sim. tão nova ali, mas eu consegui perceber isso. E eu falei, não, eu vou me colocar num ambiente onde todo mundo é muito melhor que eu. Aham. Porque aí eu vou conseguir mudar esse comportamento, essa cultura que eu tinha instaurado em mim, que eu precisava só estar na média. Com certeza. E eu venho desconstruindo isso durante o cursinho, durante a aprovação, até agora que eu tô chegando, felizmente, no fim da minha graduação. Nossa, é muito interessante você ter falado isso, porque muitas pessoas, né, muitos dos meus alunos, enfim, quando a criança, principalmente, ela é submetida a um ambiente onde não há cobrança, onde não há pressão, onde não existe uma expectativa em performance, né? Sim. O pai, a mãe não vai exigir que ele seja o melhor aluno da sala, que ele seja, né, uma pessoa que entregue os melhores resultados. Existem duas formas. Ou essa pessoa, né, dois caminhos possíveis, né? Eu vejo isso muito na prática e a psicanálise também ensina um pouco sobre isso. O primeiro caminho é a pessoa se conformar que aquilo é o suficiente. Sim. E aí, aquilo que ela não tem de resultado da vida, ela coloca a culpa no universo, né? É Mercúrio retrógrado, é o Lula, enfim, mil coisas, né? E o segundo caminho é quando essa pessoa sai dessa bolha, estoura essa bolha do ok, né? E a gente tá vivendo uma era hoje em dia, falei disso no último episódio, vou repetir, onde a saúde mental, ela é incentivada, mas tá passando do ponto no sentido de não tá tudo bem você não ser coerente com aquilo que você quer o tempo todo, né? É uma bandeira que eu levanto muito, né? O processo de crescimento, ele é dolorido. E muitas vezes, quando você não tem isso na sua infância, na sua adolescência, na formação da sua personalidade, ou você vai se tornar uma pessoa que vai se contentar com pouco, ou você vai se tornar uma pessoa que vai buscar mais. E aí, a autocrítica, ela geralmente vem numa forma individual. Vocês consideram uma pessoa que se cobra muito? Com certeza. Que tem que ser perfeito, ou senão não é, ou nunca tá bom o suficiente? Você sofreu com isso durante a sua formação? Muito. E eu sofri com isso de duas formas. A primeira, porque eu queria que alguém me cobrasse. Então, e aí eu não tinha alguém pra me cobrar. Então, eu virei minha própria chefe duas vezes. Sim. Porque eu fiz o trabalho ali de alguém pra me cobrar e o meu próprio trabalho. Então, eu me cobrava e ainda me cobro duas vezes muito mais, duas vezes não, umas 10 vezes mais todos os dias. E esse é um ponto muito importante de se trabalhar. E a gente está hoje exposto a vou dizer por mim mesma, a uma geração que não suporta frustração, pressão e dor. É uma geração que não suporta, não consegue. Se não tiver ali do jeito que na mente, né, na nossa mente é o ideal, não serve. Então, há um grau de desistência muito alto. Muito alto. Porque ninguém suporta ficar frustrado, ninguém suporta reprovar, né? Aquilo destrói, né, as pessoas. E antigamente, né, é claro isso, nós conseguimos ver isso nos nossos antepassados. Suportava-se muito mais dor, muito mais problemas do que atualmente. Com certeza. Então, tinha-se muito mais paciência para o processo de uma forma geral, né? As coisas aconteciam lentamente, como tudo tem que ser. Eu costumo sempre procurar exemplos na natureza, assim, do que dá certo, do que não dá. E na natureza, gente, uma semente, ela não vai nascer uma árvore do dia para a noite. Não vai acontecer isso. E hoje a gente não tem paciência para esperar um vídeo de 30 segundos que vai ensinar uma coisa que muda a nossa vida, né? Como a gente estava falando no início. E as pessoas estão muito frágeis hoje. E elas estão se escondendo por detrás de uma máscara que eu acho que vai ter frutos muito negativos na próxima geração, de que tá tudo bem ser medíocre e é isso, entendeu? Sim, com certeza. Mas eu acredito que o que a gente está fazendo aqui hoje, tendo esse diálogo, nós estamos prevenindo para que isso de fato aconteça. E quanto mais pessoas entender essa mensagem e agir, a gente vai proteger, né? Eu vou proteger meus filhos e toda a futura geração, porque nós precisamos
lidar melhor com Aham. frustrações, com dores. A gente precisa ficar mais forte. E eu vejo que isso acontece muitas vezes, não é nem porque a pessoa tem uma intenção ruim, ou ela quer mesmo procrastinar, ou ela tá satisfeita com aquilo que ela tem. Não, é porque ela criou uma visão tão romantizada de como deveria ser, ela tem uma expectativa tão deturpada da realidade, do que é uma vida, né, com propósito, do que é uma vida disciplinada, do que é uma vida, enfim, né, aesthetic, como a gente costuma ver nas redes sociais, que quando ela chega na prática, ela vê que não é assim, né? Que a prática é muito diferente do que é passado, ela desiste. E aí, é muito importante, todo mundo que tá ouvindo aqui, a gente já tá um passo à frente, né, Sim. disso, e quero que vocês, né, se abram pra entender que é um processo, todo processo demora, e desistir não acelera. Uhum. Né? Então, é muito certeza. importante isso, né? Não é sobre o que você vai chegar lá no final, é sobre a pessoa que você vai se tornar a cada decisão, a cada dia difícil, a cada escolha que você tem que fazer Sim. pelo certo e não pelo mais fácil, né? E é muito bom saber que tem pessoas que querem optar por esse caminho, né? Sim. E que a gente ainda tem muitas esperanças aí nesse Sim, processo, que né? são os fazedores, né? Com certeza. São as pessoas que estão ali fazendo e não param. Aham. E vou falar algo aqui que pode ser um pouco polêmico. Mas o que é todo o discurso hoje da Aham. saúde mental, muitas vezes, em muitos cenários, ele é muito mal colocado e ele faz mais um serviço. Com certeza, concordo com você. Porque tá pegando as pessoas e deixando... tá pegando pessoas que estão errando, que não Aham. estão tendo sucesso, que estão falhando, Estão e infelizes, estão né? deixando elas confortáveis no próprio fracasso delas. Exatamente. Então, quando eu vejo todo esse discurso sobre saúde mental, tenha mais paciência consigo mesmo, romantize sua vida, eu falo, Aham. calma, pera lá, quem que tá pronto pra escutar isso? Aham. Porque você tem que estar num nível muito diferente de mentalidade pra você estar pronto pra escutar isso e Aham. digerir e aplicar da forma correta. Exatamente. Porque se você tá ali frustrado e aí você escuta isso e fala, nossa, eu tô aqui com um péssimo resultado, eu tô aqui fracassado, Aham. tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, Sim. exatamente. E saúde mental não é isso. Aham, Né? Quando não. a gente pensa em estar bem mentalmente, não é isso. Não tem nenhuma pessoa que tá fracassada, mal, com péssimos resultados, que de fato ela tá feliz. Não, ela não tá feliz. Então, a gente não pode usar todo esse discurso de ficar bem mentalmente Aham, pra tampar uma incapacidade nossa. aham. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. E foi onde, né, puxando ali o gancho, né, pro nosso tema, falando disso, de como que muitas vezes a gente tenta aconchegar ali a nossa falta de resultado, foi onde eu consegui lapidar hábitos para me fortalecer nisso. Aham. E esses hábitos, eles não são, nossa, que bonitinho, eu vou ler, eu vou dar um check. Né? Aham. Eu sou a louca dos planners. Não, somos duas, né? Aqui é um problema nessa mesa. Se contar quantos planners você deve ter guardado, assim, que você tem de coleção. Eu contei esses São dias, sabe muitos. quantos tem? Eu fiquei chocada. É. Eu tenho 48 planners ou cadernos com esse propósito. Porque eu não jogo fora, né? Porque eu tenho um apego. Bateu meu número. Eu acho que eu tenho uns 15, 16 ali. Mas eu tenho uns anos a mais à sua frente também, né, Bela? Então, quem sabe, dos 30 e poucos a gente faz a conta de novo. A gente compara. Mas é uma loucura, né? Assim, eu também adoro, porque eu acho que essa parte da organização física mesmo, de tipo assim, parar, se planejar, né, escrever, ela ajuda muito, né? Mas muitas vezes, no final de janeiro, a galera já desistiu, já abandonou. Quantos planners não começados e não terminados as pessoas têm, Com né? certeza. Então, eu acho que sobre esse tópico especificamente, a minha principal orientação é: não terceirize algo que só você pode fazer. Então, não é porque você comprou um planner bonito, não é porque você comprou um iPad com uma canetinha, que é maravilhoso, inclusive comprem. Apple me patrocina. Não é publi, mas poderia. Estamos com 2 aqui, ó. Exatamente. Aqui Os queridos. uma vez Apple, sempre Apple, né? Não tem jeito. Não tem. Então, não é porque você comprou um planner, não é porque você começou um bullet journal, não é porque você, enfim, XYZ, que você vai automaticamente se tornar uma pessoa disciplinada. Ferramenta não substitui processo, Sim. né? Não substitui o dia a dia, né? E apesar de ajudar muito, eu acho que ajuda, né? Se você realmente for fiel e seguir, mas não substitui. E hoje, como é que você se organiza? Você se organiza digitalmente? Você é mais o papel? Conta pra gente. Então, esse ponto é muito importante do que você falou, de que não é sobre ter um planner bonito, sobre ter aquela dopamina, né? Porque eu tenho muita liberação de dopamina quando eu compro um planner novo. Eu também. Eu fico ali em êxtase, só que passa.
Aham, muito rápido, esse, inclusive. é muito rápido. Pelo preço dos planners, passa rápido demais, Sim, inclusive. deveria durar mais algumas horas ali. Aham. E eu tenho certeza que quem tá aqui escutando a gente tem um planner guardado, uma agenda guardada, tem um momento ali que a pessoa falou, agora eu vou resolver minha vida. Mas não resolveu, né? Você dorme e acorda e absolutamente nada mudou. Aham. Porque não é sobre você fazer uma lista, é sobre o que aquilo significa e como que aquilo tá sedimentado na sua mente. Aham. E quando eu virei essa chave na minha mente, eu falei, caramba, agora eu tô pronta. Inclusive, vou dizer isso aqui que você falou do iPad. Eu me senti pronta, com maturidade, para ter um iPad com uma caneta. Aham. Porque eu não estava buscando somente ali um êxtase, o prazer de falar, caramba, eu tenho um iPad com uma caneta, agora eu vou render. Eu acho que há uns 6 meses atrás, é pouco tempo, eu não tinha maturidade para ter essa ferramenta que tá nas minhas mãos, que agora está sendo bem utilizada. Então, se você não faz o básico no papel, você não está pronto para fazer nada, Com certeza. nada numa tela super tecnológica que escreve, né? E que daqui a um tempo as pessoas... Talvez meus filhos, né, não vão nem saber como é que era ter um caderno na escola. Mas isso é um ponto muito importante. Se você não faz o básico num papel de rascunho, numa folha em branco, com um lápis qualquer, você não vai fazer nada. Exatamente. Em nenhum outro lugar. Então, como que eu dei um basta nos meus planners encostados? Me ensina. Eu peguei uma folha sulfite. Porque eu queria ir no princípio do que eu tô falando aqui. Se eu pudesse, sabe o que eu tinha feito? Eu tinha ido lá pra uma caverna, escrito com o dedo, assim, porque eu queria voltar pros primórdios e falar assim, como é que o pessoal das antigas fazia. Eu peguei uma folha sulfite, escrevi o que eu chamo de destralhar a mente. Eu vomitei no papel tudo que tava na minha cabeça. Até os meus, assim, as minhas vontades mais íntimas. Falar assim, quer saber? Eu tô com vontade de daqui 10 anos fazer não sei o quê. Eu escrevi lá. Ou, nossa, eu tenho que ir ali comprar um prato para minha vasilha de planta. Escrevi. Eu destralhei a minha mente. Dos níveis mais altos e baixos de complexidade que podia existir nos afazeres da vida da Bela. E depois disso, eu fui selecionando o que era A, B, C e D. E isso mudou, essa coisa simples, mudou a forma que eu me organizo. E eu faço isso até hoje. Já faz uns 2 anos e meio por aí que eu passei a organizar minha vida em A, B, C e D. O que é o A? É o que é a prioridade. É o que se não fazer, mas tem que levar isso muito a sério, não pode roubar. É o que se não fazer, o mundo vai acabar. Tá. E você vai perceber que tem poucos As. E aí tá... Pouquíssimos, né? E aí tá um ponto muito importante, porque a gente tá nós estamos num momento que a gente acha que tudo é imediato. A gente tá num momento que a gente acha que tudo é importante. Então, qualquer coisa rouba o nosso foco. Com certeza. E é muito pelo contrário. Quando você faz isso e você se compromete e fala, eu não vou roubar. Eu vou colocar o que há, realmente. O mundo vai acabar, alguém vai morrer. Se eu não fizer isso aqui, eu vou levar prejuízo, alguma coisa explodir. Aí você coloca um A sério. Né? Que eu chamo assim pra mim, né? Na minha mente. Esse é o meu A sério. Que é o que realmente é muito importante. E aí eu vou pro B, que é o que dá pra mim resolver dentro de 7 a 15 dias. Certo. E tem muito B. Muito. Na sua lista vai ter B pra caramba. E C é o que é a longo prazo. Por exemplo, daqui eu tenho muita vontade de fazer uma viagem internacional. E aí, pra isso, eu preciso começar a olhar meu passaporte. Tá. Certo. Vou fazer urgente? Vai morrer alguém? Não. Daqui 5, 10, 15 dias, vou fazer? Também não, porque eu tenho outras coisas. Eu tenho muito B na frente. Mas é um C, o meu passaporte. E o D é de delegar. Certo. O que você pode delegar na sua lista Amei. de afazeres? E aí, o que você pode delegar é o seguinte. Isso aqui, tô precisando de ajuda para lavar as roupas. Nossa, será que eu consigo contratar uma lavanderia para lavar algumas peças por semana? Então, eu vou delegar, porque isso aqui tá me tomando muito tempo. Certo. Enquanto lavar as roupas pode ser um A, tem gente que se fala, não vou lavar a roupa, se eu não lavar a roupa hoje, amanhã não tem pra vestir. Né? Então, enquanto é um A, e o A, você muito possivelmente precisa terminar as suas questões de estudo. Você fala, nossa, mas eu tenho condição de pagar ali para lavar 20 peças de roupa. Pronto, virou um D. Você concorda tanto que a sua lista vai fluir? Eu amei. E foi um método criado por Bela Brazão? Olha, eu não sei dizer. Eu peguei inspiração de muitos lugares, já fiz muitos cursos. Lá uns 3 anos atrás, estamos em 2024. Não, em 2020, eu escutei sobre o A, B e C. Eu não lembro onde. Porque se eu lembrar, eu conto a referência. Eu não lembro onde. Aí depois eu vi uma pessoa falando do D de delegar. E aí eu pensei no ABCD. E até no meu antigo perfil, que agora inicia um novo, eu fiz um destaque onde eu falo ABCD. E lá muitas pessoas comentaram e tal. E eu vou regravar isso pro meu novo perfil, porque é bem legal. É muito prático. Já pode colocar o corte aí, já explicando. Você explicou maravilhosamente bem. E uma coisa interessante, gente, é que isso
só um comentário à parte. Isso pra mente de quem tem TDAH é maravilhoso, né? Porque às vezes você tem uma coisa super importante pra resolver agora, mas a sua mente quer renovar o passaporte que você só vai precisar daqui 5 anos, entendeu? E às vezes você não consegue fazer outra coisa a não ser aquilo que você queria fazer naquele momento. Então é muito interessante pra quem tem dificuldade de se organizar, quem tem essa sobrecarga de tarefas e tal. Quero compartilhar a forma que eu faço hoje em dia e que me ajuda demais da conta. E assim, eu sou a louca de testar todos os métodos e, enfim, antes de ensinar, assim, eu gosto muito de testar. Né? E tem coisas que funcionam maravilhosamente bem para outras pessoas, outras nem tanto. Depende muito do perfil, né, da pessoa, perfil de execução, de aprendizagem, próprio temperamento. Mas uma das coisas que mais me ajuda hoje, onde eu tenho 1 milhão de coisas para fazer de áreas diferentes e de demandas diferentes, desde mãe até empresária, até orientadora, até dona de casa, tudo, filha, a próxima coisa, chama próxima coisa, dei um nome. Que é o seguinte, você vai ter um caderninho como esse aqui, deixa eu mostrar pra você. Aqui, ó. Tipo esse aqui, pode ser qualquer caderninho, pode ser uma folha sulfite também, pode ser folha de pão. Pode ser na parede também, igual eu falei, na parede caverna? da caverna, não importa. Você não precisa comprar um caderno novo pra isso, apesar de que se você quiser usar essa desculpa pra ir na papelaria... É uma boa desculpa. É uma boa desculpa. Sempre é uma... Qualquer desculpa é boa desculpa pra ir na papelaria, né? E aí, eu escrevo a próxima coisa que eu tenho que fazer. E aí, depois que eu terminei essa próxima coisa, eu vou e escrevo a próxima coisa que eu tenho que fazer. E aí, depois eu vou e escrevo a próxima coisa que eu tenho que fazer. E aí, não importa se é uma coisa de trabalho, se é uma coisa pessoal, se é uma coisa de descanso, mas eu escrevo a próxima coisa que eu vou fazer. Entendi. E isso traz muito a intencionalidade, que é uma coisa que eu acho que a gente perdeu muito nos últimos anos, porque a gente não tem mais esse domínio sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Quando a gente vê, a gente tá 2 horas no scroll do TikTok, Sim. do Instagram, e a gente nem sabe por que a gente tá ali. A nossa mente só foi consumida, né? Isso é muito triste. Muito triste. Então, essa ferramenta do A Próxima Coisa, ela traz o agora, a presença para o momento atual, né? E a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, para você que estuda, uma dica é: agora eu vou fazer a lista de exercícios, 10, 15 questões de biologia botânica, por exemplo. Sim. Terminou aquilo, já vai para a próxima coisa. Pode ser fazer um lanche, pode ser tirar um cochilo, pode ser, sei lá, lavar o xixi do cachorro. Não interessa. Mas você escreve a próxima coisa. E aí depois, antes de você fazer a próxima coisa, você volta, pensa e para. Esse momento de parar e pensar no que você vai fazer na próxima coisa traz essa intencionalidade de como eu vou gastar o meu tempo. Eu vejo que a maioria das pessoas que tentam mudar hábitos e que não conseguem mudar hábitos é porque não conseguem ter controle sobre o próprio tempo. Sim. Não sei se você concorda comigo. Com A pessoa certeza. quer ir na academia 7 vezes na semana, mas chega no final do dia ela não foi. E ela não sabe por que ela não foi, mas na verdade ela não foi porque ela passou muito tempo no celular, porque ela não teve ordenação naquilo que ela ia fazer, a ordem da vida dela estava ao contrário. Ela não conseguiu distinguir o que é A, o que é B, o que é C, o que é D. E aí acaba que ela acha que ela não tem força de vontade, mas na verdade é organização, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Mas eu amei o método ABCD. Não, muito, muito legal. Você falou uma coisa que, nossa, de verdade. Pessoal, você tá escutando, escuta isso. Você sabe, Clara, qual que é o seu tempo bruto, o seu tempo líquido no dia? Eu sei porque eu sou a louca de mensurar isso, mas eu sei faz 1 ano só e eu trabalho com produtividade tem 10. Não, pois é. Eu sei faz 2 semanas o meu tempo líquido e o meu tempo bruto. É bizarro. Inclusive tem indicação de coisas pra vocês fazerem isso. Mas Isso me conta. mudou a minha vida. Porque É absurdo, né? explodiu a minha cabeça. Eu falei, como que eu não tinha pensado nisso antes? É simples. Quando você fala, não, eu consigo fazer tudo isso, coloquei meta tal. Mas quantas horas você realmente tem pra fazer isso? Não, você não tem esse tempo todo. Então, assim, quem tá escutando, pega um papel e faz o cálculo. Quanto tempo, né? Eu fiz isso. Eu coloquei uma lista, né, do meu dia em horas. Coloquei o tempo que eu tenho pra mim almoçar, o tempo que eu fico dormindo. E aí você descobre, assim, uma coisa incrível. Tipo, breaking news. Você não tem 24 horas. Exato. É um mito. É um mito, é um mito. Se alguém te contou que você tem 24 horas, esquece. É cilada, Bino, corre. Sim, não existe isso. E quando você começa a quantificar, porque quantificar é muito importante, metas é muito importante. Se você não sabe quanto, como, o que você está fazendo, beleza, você vai chegar em qualquer lugar, porque é esse o nível de comprometimento que você tá tendo consigo mesmo. Sim. Isso pra mim vale com tempo e vale também com alimentação. Né? Não vou falar de alimentação aqui hoje, né? Eu sou a louca de querer falar de Mas é que comida. a gente pode conversar fiado sobre qualquer coisa, que é livre, a gente vai... Quando tiver gente ouvindo a gente estiver sendo produtiva, a gente vai indo, né? Sim. Pra mim tem tudo a ver, quantificar tempo e quantificar alimento, né? Falar assim, nossa, por quê? Porque você tá tendo domínio
sobre o que, como e quanto você tá investindo em si. Você tá sendo intencional. Você tá sendo intencional? Acho que intencional é a palavra de 2024. Eu queria muito que as pessoas fossem mais intencionais. Sim. Quando a gente consegue, a gente para e tem essa consciência de tipo assim, eu demoro X minutos pra fazer isso, ou eu deveria demorar X minutos pra fazer isso, a gente para de dar desculpa e a gente começa a achar oportunidade no nosso dia. Sim. E aí a gente pega as nossas expectativas, que às vezes é de se transformar de uma pessoa que faz 0 coisas e quer do nada ser a pessoa mais produtiva do mundo, quer modelar o Elon Musk da vida, né? Pra o que eu posso fazer hoje, né? É um sentimento que eu tenho muito, assim, eu gostaria muito que muitas pessoas pudessem melhorar e que elas soubessem que um pouquinho, que às vezes elas acham que não vai fazer diferença, faz muita diferença no longo prazo. Os juros compostos da vida é mais alto do que de qualquer banco, de qualquer cartão de crédito. Sim, essa é uma boa frase. Assim, e é muito legal isso. Ano passado foi um ano onde eu mensurei os meus hábitos de maneira muito disciplinada, assim, muito consistente. Isso não significa que eu fui 100% disciplinado ou consistente, significa que eu mensurei. E aí eu pude perceber que existem períodos muito claros na minha vida em que eu não consegui dar conta de tudo, e isso faz parte. Mas o mais importante eu tive a intenção de estar ali presente naquele momento, de estar ali fazendo aquela coisa, e eu não me deixei ser levada por influências onde eu não queria estar. E aí, você descobre que você tem mais do que as 24 horas que você achou que tinha, né? Que a gente tava falando agora que você não tem 24 horas. Quando a gente começa a fazer uma coisa de cada vez, quando a gente começa a estar presente no momento, quando a gente começa a planejar e de fato cumprir, sendo realista com aquilo que a gente é e com o processo de se tornar quem a gente quer ser, a gente consegue ter muito mais controle, né? E aí a gente tem felicidade sobre esse progresso que vem no dia a dia, né? Quando você vai fazer uma atividade, às vezes você não vai ter prazer em fazer aquela atividade que você está começando agora. Vamos pensar que você vai começar a comer saudável agora. Pô, o primeiro dia da dieta, com certeza não vai ser bom, se você está acostumado a comer uma coisa que vai te dar um super prazer, né? Sim. Mas depois de um mês, você já se acostumou com aquilo que não é tão legal. Sim. E você já começa a ter frutos que você nem imaginou que era possível, né? De, tá conseguindo controlar seus impulsos, que tem muito a ver com hábito, que tem muito a ver com rotina. Você deixa um lastro pra si mesmo, né? Você se prova que você deu conta. Exatamente. Porque se você não se provar que você deu conta, seu cérebro vai te contar o tempo todo que você não dá, porque afinal você nunca deu. Né? Se você fala, eu vou fazer atividade física todos os dias. Seu cérebro vai te contar na hora. Não, você não vai, você nunca fez, você nunca deu conta. Você não é esse tipo de pessoa. Isso, exatamente. Então, nós temos, né, vou pôr nessas palavras, nós temos um inimigo dentro de nós mesmos que ele tá coberto de razão. Porque a gente deu razão pra ele. Porque até o ponto que eu realmente não construí um hábito, não fiz uma coisa, não tive sucesso, quem que vai virar pra mim, muito menos meu cérebro, né, aquela voz interna que a gente tem, vai falar assim, não, vai lá, vai dar certo, você vai conseguir. Por que ele faria isso? Eu nunca consegui. Exatamente. Até então eu tinha fracassado. E foi aí que eu mudei um outro ponto na minha rotina, que foi de ter metas atingíveis. Porque antes eu tinha metas inalcançáveis. Que se eu olhava e falava assim, cara, eu queria que eu fosse um super-humano pra mim dar conta disso. E aí eu comecei a entender o que cabe na minha vida. E aí eu entendi que cabia na minha vida fazer atividade física 3 vezes por semana. E eu parei de querer fazer 7 vezes por semana. E aconteceu algo incrível. Porque você fez. Eu fiz. E aí você se redefiniu. Você falou, não, eu não sou mais a pessoa que é inconsistente com isso, ou que nunca dá conta de fazer isso. Agora eu sou a pessoa que consegue fazer. Exatamente. E isso mudou tudo pra mim, porque eu deixei um lastro pra mim mesma. Eu provei pro meu cérebro que eu dou conta. Aí ele olhou e falou, caramba, ela já tá, há o quê? Há um mês fazendo atividade física 3 vezes por semana. Ela vai conseguir. Olha só, vai lá, né? You go, girl. É isso que eu escutava dentro de mim. Sim. Mas antes, eu acordava e falava assim, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer academia. Não dava certo. Tanto quanto eu fiquei 6 meses sem me exercitar. E eu sou uma pessoa que eu adoro academia. Quem me conhece sabe, quem vê meus stories sabe. Mas eu entrei em tanto parafuso com isso, eu me sentia tão fracassada, que eu fiquei 6 meses paralisada. Por ter metas inatingíveis. E a partir do momento que eu entendi meu limite, entendi meu tempo bruto, meu tempo líquido, eu falei, 3 vezes por semana dá certo. Eu voei. Então tem algo mágico quando você coloca uma meta que você consegue alcançar e que cabe na sua vida. Você faz, você realiza e isso te impulsiona. E você consegue ter uma noção realmente daquilo que cabe na sua vida naquele momento, né? Eu vou contar uma história. Me lembrei enquanto estava falando, achei muito providencial, me veio assim, ó,
Sabe quando vem o script pronto da história? Sei. Vou me expor, hein, gente? Vocês estão preparados? Seguinte, eu sempre me considerei uma pessoa que não era apta pra fazer esportes, não era do exercício físico. Eu sempre me considerei uma pessoa intelectual. Sabe aquela pessoa que, bora trocar ideia, bora ler um livro, bora estudar, bora fazer uma especialização XYZ, bora aprender, sei lá, polonês, bora. Sabe, eu B de bora pra qualquer coisa intelectual, mesmo, assim. Então, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de estudar. Sempre Mas bora jogar beach tênis? Não. Bora jogar beach tênis, não. Eu sempre me considerei muito desengonçada, né? E eu me defini como uma pessoa inapta pra exercício físico na infância, né? Quando eu não tinha muita coordenação motora, né? Sofria alguns bullying ali nesse sentido, né? Porque eu gostava muito de estudar. Estudar não era legal na época. Hoje é legal, né? As pessoas, as meninas... Sim. Eu vejo os TikToks das meninas comprando material escolar e estudando e querendo medicina aos 12. E eu fico assim, na minha época, se isso fosse valorizado, Hoje é super legal, eu seria super valorizada. Não teria sofrido o bullying que eu sofri. Enfim, eu me defini lá na infância como uma pessoa que não era apta a ter este hábito, a ser uma pessoa ativa de maneira corporal, assim, fazer esportes, né? Atividade física. E uma das coisas que eu me propus a fazer foi começar a mudar isso, né? Porque eu entendi intelectualmente que a necessidade do meu corpo era uma. Sim. Então, eu precisava fazer alguma coisa. Eu não precisava ser uma pessoa que ia ganhar campeonatos, fazer coisas, enfim. Não, eu precisava só fazer alguma coisa. E eu tinha tentado muitas vezes, muitas vezes. Todas as vezes eu falava assim, caralho. Não, falei palavrão. Ah, foda-se. Falei palavrão. Podcast é meu? Corte. Não precisa cortar, não. Vai com palavrão mesmo. E aí, todas as vezes eu fracassava. Eu começava um negócio, poxa, não... eu ficava procurando um motivo pra não ir. Sabe quando... Aí a pessoa desmarca, o professor desmarca uma aula, você fala assim, putz, nossa, que massa que ele desmarcou. Ai, graças a Deus. Será que eu não vou gripar, não, pra não ter que ir semana que vem? Sabe, quando você faz isso? E eu sei que você que tá ouvindo a gente aqui já passou por esse momento também. E aí, a minha sócia, Ana Luísa, ela é uma pessoa, o oposto. Ela sempre foi muito boa em esporte, sempre foi, né, louca das atividades físicas. Tudo que vocês pensar, ela já fez. E ela me chamou pra ir numa viagem na Argentina pra gente fazer um trekking. Quem não sabe o que é um trekking? É uma caminhada de gente doida. Aquelas pessoas que vai pro meio do mato e faz caminhada de muitos quilômetros e fala assim, bora. Eu nunca falei bora pra isso. E pra essa vez específica, eu falei, porque foi outro amigo nosso também, enfim. Falei assim, bora, não vai ser muito ruim. Eu já tava fazendo uma academia ali uma vez na semana, fingindo que eu tava indo... Sabe quando você vai na academia? Conta de caminhar no meio do mato, sei lá. Exatamente. Eu não sabia onde eu estava me enfiando. Nossa. Aí, quando eu já tava de passagem comprada, já tava em São Paulo pra pegar o voo pra Argentina. Isso foi na Patagônia, Argentina, tá, gente? Não foi ali... Sabe, em Araxá. Não foi. Não foi descer pra cachoeira ali, né? Não foi na Cachoeira do Mandagari. Não foi. Que tem lá um tablado bonitinho. Exatamente. Não foi. Foi na Patagônia, Argentina, literalmente no fim do mundo, uma cidade chamada El Calafate. E eu decidi ir e tal. Quando eu já tava em São Paulo, eu comecei a pesquisar mais sobre como é que era e eu percebi onde é que eu tinha me enfiado. E eu falei assim, nossa, lascou. Como é que eu vou me tornar essa pessoa? Eu não acredito. Não, no dia eu vou me sentir mal. Eu não vou, não, nesse negócio. Não, vou arrumar uma desculpa. Vai acontecer alguma coisa. Não vai dar certo. Eu não ia me colocar nessa situação. Eu já tava, assim, me preparando pra isso. E é uma caminhada, essa específica, esse trekking, que ele tem 24 quilômetros numa inclinação muito alta. Então, ele é muito puxado. Caramba. E, assim... Eu não sabia não o que era, sabe? Eu não tinha noção. Fui aprendendo. E precisava de muitas roupas específicas e tal. E quando eu fui comprar uma das roupas específicas, porque é um frio de -10, assim, é um negócio surreal. Caramba. Não basta ser só 24 quilômetros, não basta ser só a subida. Tem que ser um -10. Nossa. É uma coisa ali saudável. Para iniciantes, eu recomendo. Né? Crianças de 8 anos fazem essa trilha. Mentira, gente, não é para iniciantes. Se alguém quiser começar do jeito errado. Exatamente. E aí, eu fui na The North Face, que é uma marca de uma marca de roupa para esportes de aventura, maravilhosa. Toca no verde. Esse neurônio. Exatamente. Perfeita, essa pessoa maravilhosa, de qualidade e tal. E eu achei uma camiseta que ela falava assim, você já se esforçou o suficiente para redescobrir o que você realmente é capaz? Tava escrito na camiseta. E a hora que eu vi aquela camiseta, eu falei... E eu tava com esse pensamento da derrota, da desculpa, do gripaloei, sabe? A hora que eu vi, eu falei assim, cara, eu nunca me esforcei o suficiente nesse aspecto da minha vida pra descobrir o que realmente eu sou capaz. E eu falei assim, quer saber? Vou fazer esse negócio de bom coração. Vou. Comprei as coisas e tal. Você comprou a camiseta? Comprei a camiseta. Eu usei ela tantas vezes que ela já rasgou. E pra rasgar uma camiseta da The North Face, ela é horrorosa, mas a frase é bonita. E aí eu fui. E foi, assim, uma experiência que eu acho que eu morri
e revivi muitas vezes, porque foi muito mais difícil do que eu tinha pensado. É um negócio, assim, surreal. Gente, se você é iniciante, só se você quiser se provar, assim, na raça mesmo. Mas se você não quiser, não vai não, tá? No Fitzroy. É lindo, maravilhoso e tal, mas é muito puxado. No primeiro quilômetro eu queria desistir. Queria. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. E aí me vinha a frase: você já se esforçou o suficiente pra descobrir o que realmente você é capaz? Ou você se definiu quando você tinha 8 anos e não tinha nenhuma inteligência mental, não tinha nenhuma maturidade. Pô, você é uma mulher com mais de 30 anos, você precisa se dar essa chance, sabe? Sim. Você precisa... Realmente, você quer descobrir do que você realmente é capaz? Então vamos mais um pouquinho. E deu certo, eu consegui concluir a trilha. Tá aqui hoje. Tô aqui hoje viva. E desde esse momento, a minha cabeça virou pra coisas que eu achava que eu não dava conta. No meu caso, foi o oposto que a Bela tava falando, no sentido de um pouquinho de cada vez. Sim. Mas foi tão brusco no sentido de eu achava que eu nunca ia conseguir me tornar essa pessoa. Desde então, eu emagreci mais de 25 quilos. Eu participei de 1 milhão de campeonatos de squash, que agora eu sou a louca do squash. Eu descobri num esporte que eu amo, que se eu ficar 2 dias sem jogar, eu fico doente, eu passo mal. Eu gripaloei ao contrário, se eu não for jogar. E eu me redefini. Então, se você tá ouvindo a gente agora, qual que foi a coisa que você se definiu lá na infância, lá na sua adolescência? Às vezes nem por você, mas por outras pessoas, porque é uma fase que a gente tá muito influenciável, né? Sim. A opiniões, enfim, o que falam sobre nós, né? E que hoje você gostaria de redefinir, né? Então, assim, é muito importante ter essa reflexão e ter essa coragem. Porque não é porque você foi uma pessoa até agora que você precisa continuar sendo essa pessoa o restante da sua vida. Com certeza. Faz Com sentido? certeza. Muito sentido. Incrível essa história. Incrível. Parabéns aí. Eu adoro falar de alimentação, né? Você falou que você emagreceu, eu já quero puxar o podcast pra vida saudável, mas vamos voltar. De rotina, né? Olha que legal o que você hábitos. disse sobre o que você precisou, a situação que você precisou se colocar de pressão pra você ter essa virada. Até eu conseguir, nesse ponto da atividade física, falar que eu vou ter metas atingíveis, olha o que eu tinha feito lá com meus 17 anos. Você falou assim, não defini com os meus 8 anos que eu vou ser uma pessoa fracassada aqui nos esportes. Mas eu tinha definido que eu ia ser uma pessoa mediana. Eu tinha definido que eu ia ser uma pessoa na média. Exatamente. E aí eu falei, não vou aceitar isso. Eu vou para um lugar onde todo mundo é muito melhor que eu, onde não pode usar o celular, onde o professor usa quadro verde com giz. Eu não sei se é assim ainda, mas eu espero que seja, porque eu amava. E tinha uma frase do dono dessa escola, que ninguém sabe qual que é, que eu gostava muito. Não os conheço pessoalmente, é porque eu realmente gosto de métodos mais duros, puxados. Eu acho que é isso que faz a gente, né, criativo. Ele falava o seguinte... Criativo é ótimo, adoro essa expressão. Criativo é uma coisa muito mineira, gente. Criativo é maravilhoso. Parênteses fechado, pode te ajudar. Todo mundo entende. Dependendo do tom, você entende. Se a pessoa tá muito brava, tá feliz. Exatamente. Mas ele falava o seguinte: aluno aprende com pó de giz e cuspe de professor. E isso mudou a minha cabeça. Eu falava, caramba, é mesmo. Lá é um local que se você usasse o celular, você ia pra coordenação. Eu achava isso o máximo, eu achava incrível. Foi a época mais disciplinada que eu tive na minha vida, né? Eu tinha vontade, assim, de ter alguém, né? Falar assim, tem alguém aí da equipe que pode vir aqui agora na minha vida adulta mandar em mim? Eu tô precisando que vocês venham aqui em casa mandar em mim. E, cara, sabe o que eu descobri? Que não tem. Que é você mesma. Exato. Então, já procurei, já recrutei. Não tem, cara. Não tem. É só você. E não adianta terceirizar mais essa função, né? Muitas pessoas, Bela, vão pro cursinho presencial. A gente fez um episódio sobre cursinho. Com essa expectativa de que você vai ter uma disciplina... imposta na marra, sabe? E funciona pra algumas pessoas, mas pra outras pessoas isso é muito tóxico, no sentido de ela não tá num ambiente fértil pra ela aprender, ela tem dificuldade específica em, por exemplo, matemática, e a matéria vai muito rápido, e acaba não sendo tão interessante pra aprovação, mas o ambiente importa muito. E o ambiente importa não só nas ações que são macro, mas nas microações também. Como eu falei pra vocês, ano passado eu mensurei muitos os hábitos que eu queria ter e os hábitos que eu queria tirar da minha vida, né? E minha principal conclusão do experimento é
o ambiente importa mais do que tudo. Se você não quer usar o seu celular de manhã, por exemplo, né? Super simples o exemplo, mas faz super sentido. Se você não quer usar o seu celular de manhã, uma das coisas que você pode fazer mais simples e que funciona, cara, porque o simples funciona, é colocar o seu celular para carregar em outro cômodo. Porque você não vai ter um impulso inicial, inconsciente, de pegar o celular e abrir uma rede social e ficar meia hora, a primeira meia hora do seu dia, que é muito importante, que é muito sagrada, numa coisa que não é intencional, né? Sim. Então, o ambiente, tanto no macro, como você está dando o exemplo do cursinho, de ter uma estrutura que vai forçar um determinado comportamento, quanto no microações, né? É de não ter o doce em casa, Sim. de não ter o celular do lado da sua cama à disposição, de não ter a notificação que vai te atrapalhar. Todas essas coisas, elas importam muito mais do que parecem. Sim. Muito mais do que, às vezes, o planner novo que a gente compra. Muito mais. O que você consegue fazer numa folha amassada, num papel que você arrancou, numa folha sulfite, é isso que importa. Se você não conseguir fazer ali, como eu falei, né? O básico, se você não consegue se planejar usando uma folha sulfite, às vezes que é um rascunho, porque atrás imprimiu um boleto antigo, então você não adianta você ter um planner bonito, não gasta dinheiro com isso. E nós temos que reduzir fadiga mental. Com certeza. E reduzir margem de erro. Então, reduzir fadiga mental começa com o básico. E hoje em dia, o básico, ele tá num altar extremamente luxuoso. E eu gosto muito de falar disso. Quando eu falo de alimentação, não vou falar de alimentação. Quando eu falo de alimentação... Você pode falar de alimentação. Não tem problema. Gente, vocês querem a Bela de novo num podcast só sobre alimentação? Alguém aqui quer falar sobre alimentação e hábitos com emagrecimento? A futura endócrina, né? Querendo já puxar. Mas, ó, eu falo isso, eu tive essa frase pra mim que eu não sei, eu pesquisei, eu não encontrei essa frase no Google. Então, né, quem sabe ela seja minha. Mas nós estamos colocando o básico no altar da complexidade. E isso vale pra alimentação e isso vale... Peraí que bateu profundo. Essa frase bate Repete profundo. de novo devagarzinho pra câmera. Vou repetir. Vai. Pra essa aqui. Pra essa aí. Pessoal, olha essa frase. Nós estamos colocando o básico no altar da complexidade. Porque ficou complexo demais simplesmente fazer uma lista num papel e comer um PF, um prato feito. Ficou complexo demais comer arroz, feijão, salada e carne e fazer uma lista. Caramba, é realmente muito complexo, né? Difícil pra caramba. Quem que você conhece, claro, que poderia fazer isso? Que tenha coragem. Que tenha coragem. Não, você tá me escutando, é muito mais aqui. fácil idealizar almoçar poke todo dia, Sim. não ter os ingredientes e acabar tropeçando no McDonald's. E só começar a fazer quando você puder ter um iPad com a caneta. Não é? Aí sim vai fazer, né? Quando puder. Exatamente. E esse é o problema. E esse, pra mim, é um dos grandes problemas. E eu tive essa sacada, foi lidando, né? Felizmente, me apaixonando e me reencontrando na medicina, lidando com os pacientes. Né? E aqui nós estamos conversando com pessoas, mais especificamente, que querem medicina. Sim. E é incrível isso, porque ali no dia a dia, conversando com os pacientes, eu me apaixonei por clínica médica. E me apaixonei em falar sobre hábitos tendo a ver com alimentação. Porque não tem como. Há uma taxa altíssima de pessoas que sentam na minha frente que estão acima do peso. E ao conversar sobre hábitos, eu comecei a perceber isso, que elas achavam difícil demais comer arroz, feijão, carne, salada. E eu falei, caramba, eu só queria mandar todo mundo comer um PF. Então que é bom? Nossa. Isso. E eu comecei a conseguir falar sobre isso para os pacientes ali, né, na condição de interna, né, de estudante. E eu comecei a perceber uma mudança surgindo na vida deles quando eu tinha a oportunidade de encontrar um ou dois ao longo da vida, porque eu moro em Araguari, é uma cidade pequena, então às vezes eu vi um paciente ali no mercado. E já aconteceu de eu estar no mercado e vou usar o termo Dona Maria, e as Dona Maria me parar e falar assim, nossa, minha filha, eu entendi que se eu comer 2 pão de queijo ao invés de 4, quantidade importa, tô fazendo isso, viu, deu resultado. Me rasgou inteira. Eu falei, quero medicina mesmo, tô aqui mesmo, gosto disso aqui, que legal lidar com pessoas, gente gosto e de estudo, gente. Né? Isso, gente gosto de gente. Gente estuda é o que precisa gostar. É a base. Então... E o simples funciona, né? Isso, contudo, entretanto, nós precisamos tirar os hábitos básicos desse altar da complexidade que a gente colocou eles, porque não é complexo. Não tem essa complexidade, é simples. Então, para quem tá escutando aqui, se quiser sair daqui, né, desse podcast e falar, vou fazer algo agora, que eu aprendi agora e que vai mudar minha vida. 2 coisas. Faz uma lista numa folha sulfite. E de verdade, come o PF.
Aham. Come PF. Nossa, você Isso. tá me dando uma vontade de comer um PF. Hoje eu vou jantar um PF em sua homenagem. Não, é o meu prato favorito. Nossa, Eu é poderia uma escolher delícia. algo mais chique, eu poderia falar assim, ah, não, eu vou ser fina e plena, Aham. vou honrar pelo menos meu blazer, eu vou falar que eu vou... Oh, o blazer é ótimo. Mas eu falo, não, eu gosto mesmo de um arroz, feijão, saladinha e um omelete. Nossa, E o quanto que falta de gente, hoje eu vejo muito as influências, né? Quanto falta geralmente das pessoas falando sobre isso, sobre rotinas que são possíveis para a maioria das pessoas seguirem, sobre hábitos que realmente fazem sentido na realidade que a gente tem hoje na maioria das famílias brasileiras, as pessoas que estão prestando medicina. Hoje a gente tem muito mais pessoas falando do que é inacessível sim. do que é possível e que dá resultado. O simples funciona, né? Então é muito bom. Gente, sigam a Bel, vocês vão se apaixonar. E tem muitas coisas que vão fazer vocês perceberem que dá pra gente se cuidar, mesmo sem fazer uma pompa toda, sabe? Uhum. Sem... Pode ser um PF? Pode, mas pode ser um PF com cuidado. Pode ser Isso. um PF com intenção, pode ser um PF com presença. Isso. É sobre isso. Acho Porque que... eu penso que na medicina, principalmente, né, estamos aqui num ambiente com pessoas que são futuros médicos. Sim. A medicina, aliás, tudo na vida, mas vou falar da medicina, é um ambiente de excelência. Uhum. É um ambiente que não tem espaço pra você ser mais ou menos, pra você ser Aham. medíocre, pra você ser mediano. Porque você tem que ser o médico que você queria que atendesse sua mãe. Aham. Entende? Então, e eu tenho vou falar aqui uma coisa importante que eu disse anteontem pra uma pessoa, e é uma qualidade. É a única qualidade que eu falo que eu quero ter. Que eu quero que saia da boca ou do pensamento dos meus futuros pacientes quando eles levantarem da minha cadeira ou conversarem comigo. Se eles Aham. pensarem isso, pra mim tudo valeu a pena. Que é, Aham. não preciso pesquisar no Google ou perguntar para um conhecido o que essa médica me falou. Nossa, Eu quero excelente. ter essa qualidade. Esse é o meu principal. O restante, pra Sim. mim, é detalhe. Mas você sabe que poucas consultas que eu fui na minha vida, Você falou isso. nossa, sei lá, 2 talvez, de amigos médicos. Pois é. Mas é porque geralmente não se fala, Não né? se fala isso. Eu tenho uma experiência, uma consulta que eu vou citar aqui, meu psiquiatra. Ele é a pessoa que mudou essa chave na minha vida. Eu já tive a Aham. oportunidade de falar isso pra ele quando eu achei que ele ia parar de ir atender consultório. Aham. Que ele tá indo, né, pra uma área incrível. Vou puxar uma sardinha, estamos num ambiente Aham. especial pra isso. Ele é revolucionário como é que fala? Aquele termo, quando a pessoa é pioneiro numa coisa. Ele é pioneiro Pioneiro. na medicina do estilo de vida no Brasil. Ai, que legal. É algo que mexe muito comigo. E ele virou essa chave pra mim. Uhum. Quando Como é que é Na o nome dele? Pra gente seguir no Instagram. Dr. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Já vou puxar a sardinha pra ele, porque é um médico que mudou minha vida. Mudou Aham. como que eu enxergo a medicina. Porque eu levantei da mesa dele, eu olhei pro Fernando, que tava me esperando, e falei, amor, eu não quero perguntar pro Google, eu não quero perguntar pro meu conhecido, eu não quero nem falar com algum professor meu, amigo, fulano médico. Eu confio no que esse cara falou. E Que aí ele ótimo, olhou pra nossa. mim e falou assim, incrível, eu nunca Aham. senti isso. Eu falei, nem eu. E aí, a partir desse Olha dia, isso. eu falei, essa é a característica que eu quero ter. Aham. Eu quero que os meus pacientes confiem em mim. E se você quer chegar nisso, eu sou uma aprendiz, uma eterna aprendiz, mas eu quero chegar nisso. Então, eu não posso me contentar em ser mediana. Sim. Eu não posso achar que o médico ele tem que estar pronto para aguentar a pressão. Aham. Com certeza. Então, eu não posso romantizar demais. E, enfim, não dá. Exatamente. Não tem espaço para geração mimimi num Aham. ambiente de excelência, de alta performance. Na última sessão de caixinhas e perguntas que a gente teve, tinha uma pergunta assim, que eu até falei assim, não vou responder essa pergunta agora. E agora eu entendi que era pra eu responder ela agora. A pergunta é a seguinte: Clara, você acha que a medicina vai ficar sucateada assim como o direito? E eu acho que, pegando o gancho disso que você falou, existe uma oportunidade como em nenhuma outra profissão de crescimento, excelência, de monetizar, de ganhar muito dinheiro, né? Então, eu acho que não, mas eu acho que vai ficar cada vez mais fértil para quem souber exercer a profissão, porque a gente é muito carente de médicos assim, médicos que você, independente do seu nível de instrução, independente do seu problema de saúde, ou por que você está sentado ali naquela cadeira, conseguem te olhar e ter esse cuidado. Né? Hoje a gente está vivendo uma era onde as consultas, as pessoas não tem mais aquele momento de ir ao médico, onde você, né? Você senta ali,
a pessoa vai te passar uma receita e é isso. É a realidade de 90% dos profissionais hoje. Então, quanto mais mal feito é um serviço, isso para qualquer Sim. profissão, mais a gente tem margem para quem sabe fazer bem se diferenciar. Eu tenho certeza que você vai ser uma excelente médica. Tenho certeza que as pessoas vão sair do seu consultório com essa sensação e que as pessoas que estão ouvindo a gente tenham se inspirado a dar um pouquinho mais de si, sabe? A insistir um pouco mais, a encarar mais o processo, que eu sei que é dolorido, de se Sim. tornar essa pessoa que a gente idealiza, mas que a gente não suporta o dia a dia, né? É muito querer tomar água gelada sem ter a vontade de encher a forminha de gelo, né? Sim, Então, exatamente. espero que vocês tenham entendido que encher a forminha de gelo também pode ser bom. Sim. É bom. É o processo. E assim, pra deixar uma mensagem, assim, final, porque essa pergunta acontece sempre. Aham, Claro, essa pergunta de a medicina tá ficando sucateada? aham, Sim, a medicina tá ficando sucateada de gente ruim. aham, exatamente. Então, sim, tá ficando realmente sucateada. Ah, é só a medicina, não. O mercado tá ficando sucateado de Sim. gente ruim. A internet tá ficando sucateada de gente ruim. De pessoas que não têm como virtude, valor, pilar a excelência, a alta performance, a responsabilidade, a honestidade, a seriedade. Mas se você não é uma pessoa que não tá querendo ir pra esse lado ruim, Aham. então tem muito espaço pra você. Com Tenho certeza. E só para fechar num gancho aqui, muitos alunos ficam tristes quando o vestibular é difícil, quando o vestibular é complexo, quando tem questões que vão cobrar muito conteúdo. Eu sempre fico muito feliz quando a gente tem provas de vestibulares difíceis. Por quê? Toda vez que a gente tem um ambiente hostil, um ambiente difícil, é um ambiente mais propício para pessoas que realmente se prepararam se Sim. destacarem. É a mesma coisa na medicina, é a mesma coisa na vida, é a mesma coisa no vestibular. Porque não é sorte, é preparo. Exatamente. Então, e o preparo ele vem da pequena decisão de fazer certo hoje. Não de idealizar 7 treinos na semana, de fazer 30 minutos de caminhada hoje. Sim, De comer um PF hoje. sim, com certeza. De se planejar e de aceitar que a próxima coisa é a coisa mais importante, de ter intenção. Então, eu acho que é isso, né? Ixi, que a gente conversou demais da conta. Sim. Você quer deixar algum recado para os nossos seguidores? Bom, eu acho que se quem está escutando a gente puder ficar com a mensagem de que nós não podemos mais tratar o que é básico, o que é simples, com complexidade, Sim. eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Arrasou. Porque Eu concordo é isso. em gênero, número e grau. Acho que é uma frase que eu vou, inclusive, adotar nos meus atendimentos. Vou te citar. Vai aparecer aqui o @ da Bela na tela durante todo o processo para vocês seguirem. Não deixem de seguir. É um Instagram maravilhoso. É um que eu não perco stories nenhum dia. Então, façam isso bora também. lá, meu combustível pra continuar. E uma coisa também, já vou fazer meu merchan. Tem 2 coisas que eu quero fazer. Gente, falar. Primeira coisa, eu criei um daily, tá? Um Instagram onde eu compartilho a minha rotina de maneira mais fluida, sem muitos filtros, com um processo mais orgânico. Principalmente de me tornar a pessoa que eu quero ser. Me tornar a referência que eu quero ser. Hoje em dia, eu vejo que ainda faltam muitas etapas, né? E quando a gente vai se propondo a melhorar, a gente percebe o quanto falta sempre, né? Sim. Então, eu criei esse Instagram, um Instagram fechado. Eu aceito um número X de pessoas em determinados momentos. Vou deixar na tela aqui pra vocês seguirem. Me sigam lá. Você vai me aceitar? Vou pensar no seu caso. Vou pensar no seu caso. Acho que pelo método ABCD, eu vou te aceitar. Obrigada. Então, assim, me sigam lá, porque é bem legal. Eu tô soltando alguns desafios gratuitos pra quem tá lá também. A ideia não é que seja um Instagram gigantesco. A ideia é que seja uma experiência mais próxima comigo. Se você gosta do meu conteúdo, se você, enfim, quer conhecer mais a minha vida, me segue lá no Instagram. Não é um Instagram que eu sempre uso, que é o da Focus. É o meu Instagram mesmo. Me sigam. Adorei sua ideia. E a ideia é, inclusive, filtrar pessoas que eu não quero, porque às vezes a gente não mostra. Ai, o que é tia fulano de tal, que eu nem sei que é da vida, vai achar. Lá, todo mundo que eu aceitar vai ver os acertos, os erros, os processos. Sem filtro. Enfim, sem filtro. Me sigam lá. E a segunda coisa é, se você não sabe como começar, né? Se esse papo te deu o impulso, a vontade, a ideia, enfim. Eu fiz uma aula tutorial muito legal de um método que eu criei no ano passado, que me guiou nessa parte de transformação de hábitos e foi muito legal, que chama Reset de Rotina, que vai trabalhar desde o primeiro momento do seu dia até o último minuto ali antes de dormir, que consiste em criar 30 hábitos para você seguir consistentemente ao longo do ano. Eu ensino passo a passo, é uma aula, uma super aula, né? É um valor simbólico, só para você se comprometer em assistir. O link vai estar aqui, custa menos que o McFlurry. Se você quiser ter acesso à ferramenta, enfim, clica aqui, que eu tenho certeza que você vai adorar. Ponto positivo, você vai poder imprimir coisas e colorir, né? Eba. Mas, ponto negativo, a partir do momento que você tiver acesso àquelas informações
E se você não fizer, você vai ficar muito chateado com você mesmo. Então, só vá se você realmente estiver disposto. Tá? Comprometimento. Exatamente. Bela, muito obrigada pela sua presença, Eu que por ter agradeço. aberto seu coração, por ter, sabe, entregado tudo que você entregou aqui hoje. Eu tenho certeza que quem ouviu esse podcast, com certeza vai ter aí bons frutos. Muito obrigada mesmo, tô muito grata. Amém. Tô muito feliz também. E depois a gente vai vir fazer o de alimentação. Ah, é. Com certeza. Tudo puxa pra isso, né? 4 horas só de alimentação. Bora. Então é isso. Não deixem de se inscrever no nosso canal. E é isso, um beijão. Foco na Tchau, aprovação. pessoal. Prazer. Tchau, tchau.